E no momento que a gente está falando tanto de saúde, olha só essa história. A Globo News conseguiu com exclusividade um novo levantamento da plataforma Fogo Cruzado no Rio de Janeiro. Em 2020, aconteceram tiroteios perto de 4 em cada 10 unidades de saúde da região metropolitana. Sobre isso eu vou conversar ao vivo com a Priscila Moraes. Priscila, boa tarde para você. Mesmo quando a bala não atinge diretamente as pessoas, ela pode causar muitos transtornos, pode inclusive provocar mortes. É isso mesmo, Cecília. Boa tarde para você, boa tarde para os assinantes da Globo News. Esse levantamento foi feito pela plataforma Fogo Cruzado e obtido com exclusividade pela Globo News e mostra que houve tiroteios, trocas de tiros no entorno de mais de 40% das unidades de saúde da região metropolitana do Rio. A região metropolitana tem hoje 4.190 unidades em funcionamento e em 1.742 dessas unidades foram registrados disparos ou troca de tiros no entorno. E, Cecília, quando a gente fala entorno, a gente está falando de uma distância de até 300 metros dessas unidades de saúde. Esse levantamento é um recorte do relatório anual feito pela plataforma e leva em consideração clínicas e hospitais de rede privada e também de rede pública. E não é novidade a gente dizer aqui que quem lidera esse ranking, quem domina as primeiras colocações desse levantamento são as unidades de saúde pública. A Clínica da Família, só para a gente dar um exemplo aqui para os nossos assinantes, a Clínica da Família Wilson Melo Santos Zico, na Vila Kennedy, na zona oeste da cidade, teve em 2020 243 registros de disparos de arma de fogo. E isso em 2020. Aliás, a Wilson Melo Santos Zico foi a mais afetada por 4 anos seguidos. A gente pode dizer que só essa unidade concentra mais de 15% de todos os tiroteios que aconteceram perto de hospitais e centros de pronto atendimento no ano de 2020. No total foram 1.556 tiros contabilizados pela plataforma e 390 desses registros tiveram a participação de agentes públicos de segurança. Cecília, os números de 2020 são altos, mas eu lembro aqui que eles são menores do que os registrados em 2019. Houve uma redução de mais de 30% dos registros em 2019, 2.309 tiroteios, enquanto que em 2020 esse número caiu para 1.556, como eu disse antes. A gente usa números, Cecília, para tentar dar uma dimensão, né, dessa realidade de violência. E eu e a editora Juliana Eckart preparamos uma reportagem para dar uma dimensão um pouco mais real, né? Um pouco mais precisa da realidade dessa rotina pela qual passam profissionais de saúde e pessoas que moram nessas regiões. Vamos acompanhar. Eu não acredito, gente. Nós perdemos aqui no CTI do Gazola um jovem, um garoto de 24 anos, que internou por Covid, mas ele não morreu por Covid. Ele morreu porque não tinha luz, faltou luz. Em maio do ano passado, foi um tiro na rede elétrica que provocou a queda de energia do Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, zona norte do Rio de Janeiro. Funcionários e pacientes ficaram em pânico. Um jovem de 24 anos com suspeita de Covid-19 morreu. Ele deu uma parada cardíaca e veio a óbito. Nós ficamos sabendo que teve queda de luz aqui, tá entendendo? Nós ficamos sabendo sim. Então a gente queria que apurasse isso aí. Para saber, porque não é só o nosso, também tem várias famílias aí dentro. Hoje o meu não está mais aqui. Esse foi só um entre centenas de tiros registrados perto de hospitais, postos de saúde e clínicas do Rio e da região metropolitana em 2020. A plataforma Fogo Cruzado mostra que das 4.190 unidades de saúde da região, 1.742 foram afetadas com disparos em uma distância de até 300 metros. A quantidade de tiroteios em 2020 foi menor do que em 2019, uma redução de 38%. Ainda assim, 4.500 trocas de tiros aconteceram na região metropolitana do Rio. 1/3 delas próximo a unidades de saúde. Mas não foi só susto que os disparos causaram. Esses tiros deixaram 275 pessoas mortas
e 294 feridas. É óbvio, é normal, é natural que quem trabalha nessa unidade de saúde tenha medo de levar um tiro, seja entrando e saindo da unidade, seja enquanto está dentro da unidade atendendo as pessoas. Por isso é preciso pensar, por exemplo, em assistência psicológica para quem está trabalhando ali. Se os danos psicológicos são graves para os profissionais que trabalham nessas unidades de saúde mais afetadas por tiroteios, os prejuízos são ainda maiores para quem mora nessas comunidades, né, doutora? Exatamente, Priscila, porque os profissionais, em geral, eles não moram ali no entorno. Então, ao fim do expediente, eles voltam para a casa deles e se desligam um pouco desse ambiente. Já os usuários da unidade, eles moram próximos ali. Então, eles vão estar expostos de maneira crônica, de maneira quase constante, a esses episódios de violência. A imensa maioria das pessoas, em algum momento, trazia esse relato do quanto a vida era atravessada por esse medo da violência e o quanto a violência era presente no dia a dia. É importante a gente pensar, por exemplo, em como destinar recursos para as unidades de assistência social desses bairros para fazer trabalhos de acompanhamento psicológico com a população, porque a violência ela não vai acabar de uma hora para outra. E esses danos, eles ajudam a perpetuar a violência. Para romper com essa violência, a gente precisa também dar atenção para a população que já está vivendo com ela. Pois é, Cecília, e sobre as mortes no Hospital Ronaldo Gazola, que nós mostramos aqui nessa reportagem, na época, a direção do hospital disse que elas não foram causadas por falta de energia da unidade. Nós pedimos também uma entrevista com os representantes da Secretaria Municipal de Saúde e das secretarias de Polícia Militar e Polícia Civil, mas as entrevistas não foram concedidas. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que no ano passado recebeu 137 notificações de fechamento das unidades de atenção primária da rede municipal. Em 2019, foram 356 notificações de fechamento e que não houve registro de profissionais e pacientes atingidos nos anos de 2019 e 2020. Já a Secretaria de Estado de Polícia Militar disse que as forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro planejam suas ações com base em informações de institutos oficiais, sobretudo o ISP, o Instituto de Segurança Pública, e essas ações visam a redução da circulação de armas e criminosos, tendo a preocupação central a preservação de vidas. Já a Secretaria de Polícia Civil não respondeu às nossas demandas. Eu estou aqui ao vivo, Cecília, com o professor Daniel Irata. Ele é especialista em segurança pública, professor de sociologia e coordenador do Grupo de Estudos GENI da Universidade Federal Fluminense. Professor, primeiro, boa tarde. Obrigada por conversar aqui conosco na Globo News. Eu gostaria de saber se já existe um protocolo a ser seguido nessas unidades e também pelas polícias, né, durante uma operação de segurança. Boa tarde. Sim, já existem protocolos. Nós temos duas instruções normativas, uma da Polícia Civil e uma da Polícia Militar, que regulam as operações policiais no Rio de Janeiro, e ali já está previstas as cautelas necessárias para atuação no entorno de unidades de saúde e de unidades de educação também. É importante dizer que na decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu as operações policiais no Rio de Janeiro o ano passado, inclusive esse número mais baixo de tiroteios, com certeza está relacionado a essa suspensão, né? Nessa suspensão também está prevista algumas coisas específicas para o entorno de unidades de saúde e de educação também. Quer dizer, é necessário uma maior interlocução, né, das autoridades policiais com as autoridades de saúde e educação. Está proibida, né, a utilização desses equipamentos como base operacional, né, e a restrição das operações também no entorno dessas unidades. No conjunto, essas medidas, elas visam, né, enfim, reduzir os danos das operações policiais nesses lugares, né? Resta então aí fazer cumprir, né, essas decisões e essas instruções das próprias polícias e um controle interno e externo dessas polícias também. Tá certo, professor. E para terminar, como é que as secretarias de segurança, né, no caso a Secretaria de Polícia Civil e de Polícia Militar e também os municípios poderiam utilizar esses dados considerados não oficiais?
É muito importante esse diálogo entre os dados que são produzidos pela sociedade civil, as universidades públicas, os laboratórios de dados, como o Fogo Cruzado, com as polícias, para pensar a segurança pública no Rio de Janeiro. A segurança pública no Rio de Janeiro, ela se baseia nos dados do Instituto de Segurança Pública, que é um instituto muito sério, produz dados de excelente qualidade, né, referência aqui no Brasil sobre o tema, mas não são todos os fenômenos são cobridos com os dados do ISP. Portanto, é importante essa interlocução, é importante esse contato, esse diálogo, para que a gente possa ter políticas de segurança pública baseadas em dados e evidências. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação. É isso, Cecília. Em 2021, a gente vai continuar acompanhando esses indicadores. Com certeza, Priscila, te agradeço por trazer as informações para a gente. E agora a gente conta o caso de um conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro que recebeu quase R$ 2 milhões em salários,